Dona Márcia, a senhora faz ideia de quem morava aqui em Volta Redonda há 300, 400, 500 anos atrás? Não, A senhora não tem nem ideia, não falaram nada para a senhora na escola? não. Estou aqui com o senhor Jorge Luiz, aqui na Vila Santa Cecília. Senhor Jorge, o senhor faz ideia de quem é que morava aqui em Volta Redonda, aqui na região há 300, 400, 500 anos atrás? Não faço, não tenho conhecimento sobre esse assunto nenhum. Estou aqui com o José, aqui na vila, na feira Santa Cecília. Ô José, você faz ideia de quem é que morava aqui em Volta Redonda e na região há 300, 400, 500 anos atrás? Não faço ideia, amigão. Não faço ideia. Parece mentira, mas é a mais pura verdade. A maioria dos moradores de Volta Redonda e da região sul-fluminense não tem ideia de onde surgiram as cidades e os povos que habitam atualmente a nossa região. Após a privatização da CSN, Volta Redonda passou a contar com uma economia menos dependente do setor siderúrgico, o que possibilitou o crescimento do comércio varejista, a expansão dos serviços e a modernização da infraestrutura comercial. Além disso, o relativo aumento do poder aquisitivo da classe média, a melhoria da infraestrutura urbana e a adoção de novas tecnologias também impulsionaram o desenvolvimento do setor comercial. Com a sua privatização, a CSN implementou uma significativa redução de postos de trabalho, com milhares de demissões e uma importante redução salarial. O fechamento pela CSN de parte do patrimônio material da cidade, como escritório central, posto de puericultura, recreio do trabalhador e clubes de lazer, também causaram um impacto bastante negativo em Volta Redonda. É claro que com o processo de privatização, a CSN vai enfrentar um passivo, né? Um passivo não só ambiental para ser mitigado ou para ser compensado, passivo ambiental, como um passivo social, que é muito grande, que vai se revestir, vai aparecer, vai se expressar nesses equipamentos todos que mantinham, que davam uma estrutura social para a cidade, dos clubes, os clubes, equipamentos ligados à saúde, hospital e tudo mais. Isso muda. Isso muda na pós-privatização e isso constitui um passivo que é um problema que vem a cidade se debatendo com ele, com o CSN, e isso tem uma coisa que ainda não está muito madura, né, com vários reflexos vamos dizer assim, no sentimento da população. Imaginar que a população de Volta Redonda sempre foi intimamente ligada à CSN. Você tocava um apito lá e você levantava engajado na produção de aço, que era um projeto estratégico para o país, né? Depois da privatização, essa justificativa grande deixa de existir. Aí o operário vai levantar para fazer o aço para uma empresa privada qualquer, aquele elan, aquela noção de que você participava de um grande projeto nacional, de importância nacional, aquilo fica comprometido, né? O modo de pensar da cidade me parece que há um baque de certo movimento para se achar o seu perfil, achar o seu sentido novamente de comunidade urbana, né? Muitos dizem que cidades tal como Volta Redonda nem costumam vingar, né? Como nos Estados Unidos e vários outros lugares do mundo, elas até deixaram de existir, né? Mas Volta Redonda luta pela essa sobrevivência, de que se constitui como uma cidade independente disso e tenta superar a ideia. Eu acho que é o grande desafio é superar a ideia de uma componental, né? Superar para além disso, né? Como uma cidade do interior, é uma grande cidade de porte médio, de grande expressão no interior do estado do Rio, né? Que é difícil dela, no nosso caso, dela se extinguir com todas as questões, com todos os problemas econômicos que podem vir decorrente da situação da siderurgia, né? Independente, né? Volta Redonda também se expandiu, o que alterou o desenho da cidade, sendo que além da população e da ocupação territorial,
mudou também a ocupação urbana. A atual configuração urbana mantém a forte presença central da CSN, a original Vila Santa Cecília, o Centro Velho, a leste da vila, o agradável e bem conservado bairro dos Engenheiros, no Morro do Laranjal, entre a Vila Santa Cecília e o centro da cidade. A partir dessas unidades, a cidade cresceu, subindo morros ao sul, ocupando área de várzea do Rio Paraíba do Sul, bairro Aterrado, e criando bairros mais distantes ao longo das rodovias, como Santo Agostinho, Dom Bosco, Jardim Belvedere e Casa de Pedra. A implantação da CSN, de certa maneira, é a concretização de uma das estratégias lá da política industrial dos anos 30, né, da Revolução de 30. Né? Então, quando a CSN é construída, toda a Vila Operária e tal, a CSN tem um plano de expansão ao longo do tempo. Né? Ela começa com o plano A, depois, tempos depois, lá no final da década de 40, quando, na sequência, tempos depois, ela vai ter um plano B, um plano C, um plano D. O plano D, já perto da década de 70, o plano D tem o estágio 1 e o estágio 2. O que acontece nesses planos na cidade? Na hora da expansão, das obras de expansão, o contingente populacional aumenta muito, por muitos técnicos, muitos operários de fora, das grandes empreiteiras que vinham para cá trabalhar nessa expansão da CSN. Quando acabava a expansão, quando acabava a obra, aquilo declinava, o principal contingente de operários e tudo mais, qualificados, ia embora. E ficavam na cidade aquela operariado desqualificado. E isso foi gerando as áreas de ocupação, de habitação subnormal em Volta Redonda, né? Foram gerando os nossos núcleos de posse. Isso foi engendrado, foi crescendo, houve um crescimento até os anos 70, aí, né? Até quando essa questão tomou um outro vulto, já nos anos 90, já na condição ali, junto com a privatização, a criação de enfrentamento do problema dos poceiros urbanos, com a criação inclusive do Furban, né? E aí começou a se dar atenção para esses núcleos de posse, num processo de urbanização que vem até hoje, que é um problema fundamental da cidade de Volta Redonda. Além disso, a CSN passou a abdicar de algumas obrigações sociais importantes, principalmente com relação à questão ambiental, já que a poluição na cidade aumentou consideravelmente nos últimos anos, causando danos irreparáveis ao meio ambiente e aos moradores, ocasionando inclusive várias manifestações públicas para que a empresa cumpra com os acordos firmados anteriormente e providencie urgentemente o controle da poluição. São 14 anos de TACs. Já foram firmados 3 termos de ajustamento de conduta entre o INEA e a CSN, e constantemente eles são prorrogados, são feitos termos aditivos, e no fim a CSN não cumpre com quase nenhuma das cláusulas mais importantes referentes à poluição do ar, por exemplo. Esse é um dos principais problemas que nós temos em Volta Redonda. Dos 8% que ainda faltam ser tratados dentro do TAC, para o cumprimento do TAC, de 8%, praticamente, que são 10 itens, 8 itens se referem à qualidade do ar. Ou seja, há uma leniência do INEA, há uma leniência do órgão que deveria fiscalizar em fazer com que a CSN cumpra com esses objetivos. E o argumento utilizado pela CSN, por exemplo, é de que no período da pandemia foi utilizado como argumento para que esse prazo, esse novo TAC fosse prorrogado por mais 27 meses. Foi o período de maior lucro da história da CSN, foram 20,9 bilhões em 3 anos. Então, infelizmente, há uma complacência, né, entre o governo do Estado e o Instituto Estadual do Meio Ambiente e a CSN. A gente já tem definido isso já há muito tempo, enquanto percepção, e o prejuízo disso para a cidade é muito grande. Então há a necessidade de algumas questões, de uma responsabilização, de uma culpabilização e também de uma política de compensação ambiental. A Volta Redonda precisa ser compensada de todos os danos
oriundos aí da Companhia Siderúrgica Nacional em relação à nossa saúde e ao meio ambiente. São questões muito sérias que eu sempre coloco em questão. Também com o impacto da privatização, houve uma readaptação de algumas áreas para diversificar a economia local, resultando em novos empreendimentos comerciais e novos condomínios residenciais. Outro setor que vem crescendo significativamente em Volta Redonda após a privatização da CSN é o setor cultural, já que o município tem investido de forma crescente em atividades culturais, o que tem se refletido não apenas na melhoria da qualidade de vida da população, como também na construção de um novo perfil para o município, com a promoção de uma série de ações culturais e artísticas para fortalecer a identidade local e criar espaços de expressão para os cidadãos. A Secretaria Municipal de Cultura tem promovido, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Governo Federal, produtores e artistas, diversos projetos e programas para incentivar as manifestações artísticas e culturais de Volta Redonda. Isso inclui apoio a eventos artísticos, apresentações musicais, apresentações teatrais, do audiovisual, da arte urbana e de literatura, além de iniciativas para a preservação da memória e do patrimônio cultural do município. A cidade de Volta Redonda é uma cidade muito jovem, apenas 70 anos de idade. E a Secretaria de Cultura ela foi fundada em 1985. Por aí a gente vê que a cidade ela vem ainda em busca da sua identidade cultural. Costumo dizer que Volta Redonda não tem as praias de Angra, não tem os casarios históricos de Paraty, não tem as fazendas do ciclo de café como Vassouras e Valença. A gente aqui é uma cidade industrial formada por povos que migraram, os arigós, e a gente vem hoje buscando essa identidade cultural da cidade, a gente vem fomentando a cultura, a gente vem incentivando a produção dos artistas, cada um com as suas características, a gente vem fomentando todos os segmentos, principalmente do audiovisual, montando um centro de memória, e a partir daí a gente começa a formar uma identidade de Volta Redonda. Então eu vejo a cidade de Volta Redonda como uma cidade muito jovem e muito promissora dentro do cenário cultural do Brasil, de toda a nossa região, porque a gente tem artistas excelentes, a gente tem equipamentos culturais de primeira qualidade e a gente tem um povo que prestigia e que ama a cultura. Os monumentos culturais de Volta Redonda desempenham um papel fundamental na preservação da história, identidade e memória da cidade, além de contribuir para a promoção do turismo, da educação e da cultura local. Volta Redonda possui monumentos que não apenas celebram essa história, mas também representam a evolução social, cultural e econômica do município. Também o setor esportivo de Volta Redonda vem passando por transformações significativas, tanto na forma como o esporte vem sendo incentivado e apoiado, quanto na diversidade de modalidades ofertadas gratuitamente pela Prefeitura aos moradores da cidade. O Estádio da Cidadania, conhecido como Estádio Raulino de Oliveira, é um dos principais símbolos esportivos e culturais, não só de Volta Redonda, como também de toda a região sul-fluminense, e tem sido de grande importância para a cidade em vários aspectos. Inaugurado em 1997, o estádio serve não apenas como casa do Volta Redonda Futebol Clube, mas também desempenha papéis fundamentais na saúde e na inclusão social, já que nele funciona também a Policlínica da Cidadania, com a oferta de consultas e exames em múltiplas áreas da medicina e da reabilitação, além da Academia da Melhor Idade, a Farmácia Popular e uma clínica oftalmológica, entre outros serviços oferecidos gratuitamente à população. A cidade de Volta Redonda vem se reinventando a cada dia, buscando uma identidade própria, trilhando novos caminhos e mantendo o desenvolvimento necessário e esperado pelos habitantes da cidade, buscando para isso as parcerias necessárias tanto com a iniciativa pública, como também com as empresas que também tenham como foco a qualidade de vida dos habitantes de Volta Redonda.